Um ator, no auge de sua fama, abandona o brilho e a fama de Hollywood em troca da salvação de sua alma. Ele é mais conhecido por seus papéis como Quincy em Ballers da HBO, Wells Jarrah no drama The Senate e Cassius Clay no filme biográfico Uma Noite em Miami. Damos as boas-vindas a Eli Gore. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado. Então já tivemos você aqui antes, mas para as pessoas que perderam, nos dê apenas uma sinopse do que aconteceu. Bem, nós conversamos sobre como eu cresci e não tinha realmente um relacionamento, ou mesmo experiência com a religião, e como eu descobri que Deus era real, que a Bíblia era verdadeiramente a palavra de Deus, mas que, no final das contas, eu ainda estava vivendo uma vida que não estava alinhada com o que eu professava acreditar. E então, à medida que eu ia envelhecendo, minhas oportunidades de destaque na indústria do entretenimento, percebi que a palavra de Deus tinha um chamado mais elevado e uma exigência para mim. O que você estava permitindo o mundo fizesse com você? Exatamente. E eu estava dividido naquele momento entre dois diferentes caminhos, sim. Então eu queria ler algo de Sócrates, que realmente destacará para onde estamos indo com este programa. Em Sócrates, em Atores sobre Atuação, página 7, parágrafo 8 diz que, de maneira semelhante, a musa, antes de tudo, inspira os homens. Agora note que a musa é uma pessoa ou um espírito, porque eles estão inspirados e possuídos. Eles são simplesmente inspirados a pronunciar aquilo que a musa os impele, pois não é pela arte ou pelo conhecimento que você diz o que diz, mas pela possessão. E muitas pessoas não percebem que essa forma de arte envolve possessão e influências maçônicas. Vamos falar sobre alguns dos seus papéis e as experiências em que isso foi invocado. Bem, eu diria que ouvi isso de outros atores e ouvi eles dizerem, por exemplo, Denzel, quando ele estava fazendo Malcolm X, ouvi a citação de Spike Lee, onde ele disse, você sabe, Denzel estava ausente, era apenas Malcolm. Malcolm estava falando através dele e ele nem precisava mais do roteiro. Ele jogaria o roteiro fora e seria apenas Malcolm. Se eu continuasse, eu estava inventando. Você não inventou Denzel. Eu não estava inventando, eu estava usando. Não, mas mesmo assim, eu fui uma testemunha disso. Canalizar o espírito de Malcolm, porque eu me lembro de uma vez onde nós fomos aos discursos de Malcolm e uma vez que você terminou com o texto, você continuou. E houve muitas vezes naquele filme em que todos nós tivemos que nos beliscar porque achávamos que estávamos vendo a reencarnação de Malcolm. Não se tratava de imitação, certo? Você sabe, para capturar o espírito. Quando eu fiz Malcolm X, eu apenas orava todas as manhãs, você sabe, antes de sair para o set. Eu estou tipo, Malcolm, vamos lá, você sabe, porque não é pra mim. Certo? Basicamente, o que eu fiz foi me ajoelhar. E meio que se comunicou com os espíritos. E quando eu saí, eu estava no comando. Cena poderosa, cena poderosa. Eu não poderia ter atuado isso. E então começamos a primeira gravação e 2 vozes saíram de você. Você se lembra disso? 2 vozes. E eram palavras simultâneas, mas eram 2 níveis de som. E eu olhei para você. Você ficou impressionado. Eu fiquei impressionado e você disse, claro, Cheryl, eu sou muitas pessoas diferentes. Eu disse, não, Jack, você está canalizando. Todos os atores realmente vêm dos antigos homens da medicina e dos xamãs nas aldeias antes do cristianismo, onde eles colocavam máscaras e atuavam, e realmente o quê? Eles provavelmente eram bem malucos, mas eles entravam e encontravam respostas para perguntas. E você sabe, para mim, pessoalmente, eu tinha feito muito Meisner. E uma das coisas com Meisner é que você repete a mesma coisa. Você repete a mesma coisa. Esse era meio que o meu processo. Então Meisner é um método de atuação? Na verdade, é chamado de método. O método? E é um método onde você diz as palavras sem tentar impor a sua própria vontade, características ou interesse nelas. E então, eventualmente, à medida que você começa a repeti-las um número suficiente de vezes, algo espontâneo surgirá que parece natural. Sobrenatural. E assim, esse foi um processo que aprendi desde cedo a usar enquanto desenvolvia minhas falas. E é engraçado que você tenha dito isso, porque mesmo agora eu nunca tinha realmente pensado nisso, mas eu passava por isso. E fazia minha técnica Meisner enquanto preparava meus roteiros. E era como uma
inspiração. Você via uma linha e de repente eu pensava, ó, eu poderia dizer isso assim. E as coisas surgiam de maneiras inesperadas quando eu analisava meu roteiro. E muitos outros atores com quem eu conversava diziam, onde você consegue, como você vê isso quando olha para essa coisa? E eu diria, eu não sei, eu apenas, você sabe, tenho meu processo. E, honestamente, não só eu não percebia isso, mas eu achava que todo o sucesso e todas as coisas que estavam acontecendo eram bênçãos de Deus. Porque estou indo à igreja, estou lendo a Bíblia e então estou obtendo essas diferentes maneiras de fazer as coisas que ninguém mais sequer pensa. Você sabe, eu comecei a me preparar para Cassius Clay 4 anos atrás. Eu ainda tenho o papel até hoje, 4 anos antes de Cassius. Na verdade, eu consegui o papel e eu acreditei que teria uma oportunidade e que iria interpretá-lo muito antes do filme existir. Então você estava participando, conhecido como manifestação. E não só eu estava participando disso, mas a igreja também estava apoiando. Não vou dizer qual igreja eu frequentava na época, mas tivemos um dia de criação de painéis de visão em grupo, onde todos na igreja, uma igreja adventista do 7º dia, vieram e fizeram seus painéis de visão. E tudo que estava naquele painel de visão, em primeiro lugar, era mundano, era materialista. Praticamente tudo o que estava nele, eu consegui. Mas o problema foi que quando consegui todas aquelas coisas, eu não estava feliz. E eu lembro do dia que consegui o papel de Cassius Clay e tinha uma foto minha, com minha cabeça recortada, no corpo de Cassius Clay nesse quadro de visão. E enquanto eu o tirava da parede, foi um pouco antes de pegar o papel. Algo me convenceu de que você não deveria ter um quadro de visão se é cristão. Tire isso, eu tirei. Eu saí para o grande container de lixo no meu prédio em Studio City e joguei dentro. E então acabei conseguindo o papel, o que eu pensei que era tipo, isso foi irônico. Mas, como eu disse, essas conquistas materiais não me abençoaram de uma maneira que fosse duradoura. E de fato, se eu pudesse voltar e, de alguma forma, apenas receber a mensagem da verdade e abrir mão de tudo o que experimentei como ator, eu definitivamente não teria sido um ator. Sabendo o que sei agora e os custos que tive que pagar, que outras pessoas não saberão e que não compartilharei aqui, mas coisas que tive que passar, que são pessoais e que eu nem necessariamente sabia que estava passando na época. Você teria apenas dito, eu prefiro escolher Deus. Eu daria tudo de volta, de fama ou dinheiro. Sou grato por ele me tirar dessa situação. A questão dos visões é que Deus não precisa ver suas visões, ele lê corações. O inimigo, no entanto, não pode ler sua mente ou seu coração. Ele pode te estudar. Quando você mostra visão, você basicamente mostra a ele seu coração e seus pensamentos. E é uma ótima maneira para ele desiludir você e fazer você acreditar que as coisas que ele está pondo você são visões enviadas por Deus. Isso é interessante. Isso é muito complicado. Isso é interessante. A Bíblia e o espírito de profecia dizem que devemos planejar, mas eu acho que isso é muito diferente. Quando você está orando pela direção de Deus e escrevendo os planos que ele tem para você, que vão levar outras pessoas e a si mesmo mais perto de Jesus. Não armazenar tesouros. Exatamente. Ao invés de apenas tentar conseguir um carro, uma namorada bonita, uma casa grande ou algo assim. Vamos falar sobre seus papéis. Conte-me sobre quais você escolheu e por que os fez. E se houve um conflito entre sua convicção em Cristo e o que Hollywood exigia de você. Bem, você sabe, eu realmente acho que Deus te encontra onde você está. E, embora eu estivesse em Hollywood, você sabe, eu estava lendo, na verdade, os testemunhos da igreja, volume 5 esta manhã, e Ellen White estava falando sobre aqueles que se converteram enquanto viviam no palácio de Nero. Nero, sendo César em Roma naquela época, era um terrível perseguidor de cristãos. Algumas pessoas de sua própria casa se converteram ao cristianismo. E, você sabe, eles tiveram que manter seu cristianismo nesse ambiente. E assim, Deus nos encontra onde estamos e, no final das contas, os diferentes papéis que eu consegui, seja em The 100, seja em Riverdale ou seja em Uma Noite em Miami, sempre havia uma experiência que eu teria, onde Deus tentaria me mostrar algo, ele tentaria me ensinar algo. Então, como eu falei na parte 1, quando eu estava em The 100, claramente show pagão, um show onde, você sabe, há pessoas sendo crucificadas. Quero dizer, era claramente anti-Deus.
Antitético. A tudo. A mensagem do programa era completamente ímpia. No entanto, Deus me mostrou, através da experiência de conseguir o papel e depois perder o papel e comprometer o sábado, que eu deveria estar guardando o sábado. E assim, ele me encontrou onde eu estava, sabendo que eu não sabia melhor. Repreendendo você e disciplinando você. Enquanto decidiu tomar as rédeas da situação, Exatamente. fazendo isso, misericórdia. Com misericórdia, me permitindo dar um passo de cada vez. Você sabe, eu vou te ensinar sobre o sábado e vou te ensinar sobre o dízimo. E agora eu vou te ensinar sobre, enquanto estou no lugar errado na hora errada, ele ainda está trabalhando todas as coisas para o meu bem, em meu coração. Eu quero conhecê-lo, estou buscando por ele, quero me aproximar dele. Eu só não sei melhor, sou ignorante. E sim, louvado seja Jesus. E assim, você sabe, eu diria que a última situação em que estive foi no último show em que participei, antes de sair, que foi The Peripheral, na Amazon. E eu me lembro de andar pelo set e ver livros com dragões, demônios, todas essas coisas que eu tenho, sabe, no roteiro, e eu ainda o tenho agora, e posso te mostrar. Em outro momento, no roteiro falava sobre destacar o olho esquerdo de alguém. E simbolismo maçônico, estar no Rio Serpentine e garantir que filmássemos essas coisas. Essas são coisas que você não veria se assistisse ao programa. Está na descrição do roteiro. Para fornecer o espírito que você vai fazer. Para fornecer o espírito com o qual você está executando, exatamente. E essas são coisas que o espectador não entende quando vê. E agora eu tenho membros da família que me ligam e dizem: "Ó, eu te vi nisso." E isso parte meu coração, porque eu não quero que minha família seja exposta a essas coisas. E sou eu quem estava promovendo isso, você sabe, mas mesmo assim, e você está influenciando. Exatamente e sem querer desviá-los do caminho. Mas é por isso que eu faço o ministério agora, para tentar desfazer tanto, e também para apenas tentar ajudar e ser uma bênção. Então, quando você está experimentando essas influências maçônicas, você precisa lidar com quem eu sigo, certo? Absolutamente. Cristo ou o que meu diretor está dizendo? Você também percebeu que os roteiros e as pessoas que estavam escrevendo isso eram cristãs? Ou qual é a fonte? Era isso que eu ia dizer. Quase nas primeiras semanas em que estávamos no set, fui chamado para ter uma reunião com os responsáveis. E um dos outros atores. E sou eu, Jonah Nolan, que é um produtor executivo. Ele também fez o show Westworld. E o showrunner, Greg, eu quero dizer Perlman, mas não consigo lembrar se esse é o sobrenome dele, e Jack, que é um dos outros atores. E eles estão todos sentados na minha frente, e sou eu e eles. E de repente, Jonah diz: "Bem, você sabe, estávamos apenas conversando entre nós, e todos nós somos jesuítas." E foi como, você sabe, eu estive lendo, grande controvérsia, e eu sei que os jesuítas, essencialmente, sua agenda era meio que desfazer tudo que o protestantismo construiu. E, para ele dizer isso naquele momento, não estávamos falando sobre religião. Eu achei que me deu arrepios. E, então, todos começaram a falar sobre isso e começaram a comentar como eram jesuítas e as coisas que tinham feito quando eram mais jovens e como era incrível. E eu tive a sensação de que era quase como uma ameaça velada. Certo, porque eles sabem que sou um adventista do sétimo dia, pois está no meu roteiro, no meu contrato. Seu contrato, eu guardo o sábado e coisas assim. E isso me fez pensar, será que eles sabem que eu sei que eles sabem, sabe, um desses momentos? E então eu fui embora. E algumas semanas depois estávamos filmando. E era uma cena onde me tinham deitado em uma mesa e é um show de ficção científica do futuro, então estão construindo o corpo do meu personagem no futuro. E eles têm a câmera bem acima de mim. E meu rosto está voltado para a câmera. E disseram: "Ok, nesta cena, vamos construir seu rosto." Percebi algo impressionante. Vão querer me pegar, de olho aberto, o esquerdo. Então, antes de irmos longe demais, precisamos explicar para as pessoas em casa por que isso é significativo, o que o olho esquerdo simboliza. Assim, o olho esquerdo, dentro da maçonaria, simboliza o terceiro olho, a iluminação do olho da sua mente. Conhecimento secreto. O conhecimento secreto, exatamente. E assim, quando você olha para uma nota de $1, por exemplo, verá a pirâmide com o olho no topo da pirâmide e está separado do resto da pirâmide, o que significa que foi acendido. Que essa
mentalidade é a mentalidade de Deus, essencialmente, e vem de tempos antigos, como o Egito, onde eles têm Ísis e Osíris. Certo. E eles adoravam a ideia de que o conhecimento humanístico poderia elevá-los a um nível onde poderiam ser como Deus. Vemos isso hoje na tecnologia artificial, na tecnologia de inteligência artificial, onde dizem que, você sabe, eventualmente será como um Deus digital. Vemos isso na religião gnóstica. Mitraísmo. Todas essas ideias de que um homem pecador, pode se tornar como Deus. E eles até ensinam que Jesus Cristo não era, originalmente, Deus e homem, que ele se tornou Deus, através de suas próprias obras. E é isso que Satanás diz, que, por obras, você pode receber sua própria salvação, em vez da salvação pela fé. E assim, essa ideologia tem sido promovida pela Igreja Católica através dessas instituições como a maçonaria e os Illuminati. Hollywood, onipresente na indústria do entretenimento. E assim, estou nesta mesa e conheço pessoas que são maçons. Conheço pessoas que se juntaram a esses grupos porque isso ajuda a promover suas carreiras, sua agenda. E eles querem ter sucesso. Obrigado. Estou nesta mesa e estou olhando para cima e estou pensando, eles vão querer que eu mostre meu olho esquerdo. E se eu fizer isso, então todos que assistirem a este programa depois vão pensar que Eli Gore faz parte dessa agenda. Ele está certo. Ele está corrompido, ou apenas mostrou sua lealdade. Sim, exatamente. Ele está com esses caras, e eu não quero fazer isso. E assim, estou pensando, o que eu vou fazer é fechar os olhos. Dessa forma, se eles cortarem metade do meu rosto, será apenas um olho fechado. E, logicamente, fazia sentido porque eu disse ao diretor, primeiro de tudo, ele disse, Eli, abra seus olhos. Não, eu não quero. Precisamos ver seus olhos. Eu disse não. Isso não faz sentido porque você está fazendo meu corpo. Como você faria minhas pálpebras se meus olhos estão abertos? Estou tentando racionar, tentando ficar um passo à frente, tentando debater com o diabo, basicamente. Não que ele seja o diabo, mas a agenda do diabo. E ele disse, tudo bem. E então, eles conversaram entre os produtores. Eu posso ouvi-los conversando fora do set. Apenas um cenário como este, você sabe, eles estão lá atrás. E então ele diz, ainda queremos ver seus olhos, caso algo dê errado e precisemos disso para a edição. Eu eu não quero. Você sabe, por causa da continuidade. E então eles disseram, porque a continuidade era uma cena que eu já tinha feito antes, com meus olhos fechados. Eu queria que meus olhos ainda estivessem fechados. Ele disse, tudo bem. Finalmente. Eles disseram, nós realmente queremos fazer isso só por precaução. Ele é o diretor. Você fazer isso? E eu disse, eu não precisava. Eu poderia ter dito não, mas isso teria sido uma grande confrontação. E eu não tive coragem e estava em terreno do diabo. Então eu não senti a força do Espírito Santo para me ajudar a superar aquela situação. Eu me senti fraco e senti que não tenho confiança suficiente para me levantar novamente sem sentir que sou o cara que está causando problemas. Você tenta fazer isso pelo seu próprio poder em vez do poder de Cristo? Exatamente. E eu sabia naquele momento que era isso que ia acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu não me sentia confiante o suficiente para sair e dizer, não, vocês vão usar isso para, você sabe, Illuminati. Sabe o que quero dizer? Parecia aquele cara. Então eu disse, tudo bem. Então eu abri os olhos. Fomos ao set e eles dizem, temos um trailer da temporada. Queremos mostrar a vocês todas as edições. A última cena do trailer é eu com metade do meu rosto mostrando o olho esquerdo. E eles estão construindo meu rosto na cena de gráficos computacionais, CGI. E eu disse, cara, foi quase exatamente como da primeira vez que eu não mantive o sábado. Era a mesma sensação de que eu sabia disso e não fui com o que eu sabia que era certo. O diabo me pegou. Eu tentei compensar. Eu enviei um e-mail para eles. Eu não quero que isso seja usado. Disse que não fazia sentido. E não estou confiante para dizer a eles, acho que vocês são Illuminati, mas deixo claro que não quero isso. Eles respondem dizendo claro, mas sei que tem. Nunca poderei desfazer. E eles podem fazer o que quiserem, exatamente. Porque eles possuem isso, agora é propriedade intelectual deles, você assinou, seu personagem, sua imagem, tudo é deles. Para usar, como acharem melhor, e assim eu consegui um acordo e todas essas coisas estão bem e boas. Mas foi mais uma lição que aprendi, com essa experiência que me disse que eu preciso sair desse negócio. E depois desse processo,
Terminamos a temporada. Eu fui para casa. Tinha recebido uma boa parte do meu dinheiro da primeira temporada e consegui uma casa de campo como esperava, mas sabia que meu grande bônus viria na segunda temporada. Então você tinha que aguentar até a segunda temporada. E assim eu estava pensando, cara, eu realmente quero conseguir esta segunda temporada porque então poderei quitar minha hipoteca, poderei fazer muito mais e então vou me aposentar. Era isso que eu estava me dizendo agora. E eu consegui ter uma conversa com alguém, com minha mãe. E então, primeiro eu conversei com minha mãe e lhe contei o que estava acontecendo. E ela sabe, você sabe, nossa família, nós não viemos de uma grande quantidade de dinheiro e renda. E, você sabe, aquele dinheiro poderia ter feito uma grande diferença em nossas vidas. Mas, quando perguntei a ela o que achava que eu deveria fazer e contei o que acabei de te dizer, ela disse, bem, parece-me que você já sabe o que vai acontecer se fizer a segunda temporada, porque se eles já te fizeram comprometer tanto, você sabe que isso só vai piorar. Então você precisa sair. E quando ela me disse isso, como alguém que nem estava na igreja adventista naquela época, mas apenas como uma mãe cuidando de seu filho e vendo que essa indústria era corrupta e não pensando no dinheiro, não pensando em mais nada, apenas pensando em seu filho, isso foi realmente impactante para mim. E assim, no dia seguinte, era sábado. Eu fui à igreja e estava no meu carro no estacionamento, orando. Eu disse, Deus, se você quer que eu saia, precisa deixar isso claro para mim, porque estamos falando de milhões de dólares. E eu preciso saber porque isso pode mudar a minha vida. E eu entrei na igreja e o pastor, Deus o abençoe, doutor, o Stateline. Eu amo esse cara. E ele pregou um sermão, todo sobre Hollywood e como as pessoas precisam não assistir Hollywood, não se envolver com Hollywood. Ele mencionou pessoas que eu conheço, mas que ele não sabe que eu conheço, e o que ele estava pregando. E ele disse, este nem é o sermão que eu estava pregando hoje, mas Deus simplesmente colocou isso em meu coração. Incrível. Ele disse que alguém precisa se afastar hoje, porque se não se afastar hoje, pode nunca mais se afastar. Ele disse, eu não sei por que estou pregando. Eu entrei quando ele já pregava. Nem acho que ele me viu. Ele disse que nem sabia que eu estava lá quando conversei com ele. E eu saí, fui para fora. Era um sábado, mas eu disse, vou enviar esta mensagem agora. Eu escrevi minha mensagem de aposentadoria e a enviei para meus agentes porque não sabia se teria confiança se esperasse até domingo. Preciso enviar a mensagem agora. Estou saindo do negócio. Estou fora. Eu não vou mais fazer isso e eu me retiro. E foi novamente aquela sensação de quando você faz algo que, você sabe, Deus te chamou para fazer, a sensação de alívio e aquele peso saindo dos seus ombros e a paz que excede todo entendimento. E uma última coisa rápida que vou dizer, eu acabei de descobrir recentemente que estou aposentado há mais de um ano, que a segunda temporada não foi aprovada por causa da greve, que acabou de acontecer com os sindicatos. E eles não conseguiram se segurar. E, assim, duas coisas. Isso significaria não ter recebido pagamento. Isso significava que eu não teria conseguido aquilo. Eu ainda teria conseguido uma parte disso. O ponto é que, se eu tivesse podido, me aposentei porque eu estava sob contrato. As pessoas dizem, por que não fez outra coisa? Eu disse, eu estou sob contrato. Se eu vou atuar, eles te possuem. Tenho que trabalhar com eles, tinha que me aposentar. Ou trabalhar com eles. Eu tinha outros projetos, mas tinha que cumprir minha obrigação com eles. E assim, o que isso significaria é que eu teria liberdade para fazer outras coisas. E eu provavelmente, como o Dr. O disse, provavelmente nunca teria me aposentado. Eu provavelmente teria continuado trabalhando, porque teria podido dizer a Deus, eu posso fazer minhas próprias coisas e fazer isso funcionar para você. E assim, Deus sabe, você sabe, o que precisamos fazer no momento em que precisamos fazer. E Ele conhece o tipo de tentações e as maneiras que o diabo vai tentar nos desviar. E sou realmente grato por ter tomado essa decisão naquele momento, porque caso contrário, provavelmente ainda estaria no negócio. Então, seu melhor papel, ou aquele pelo qual todos te conhecem, é Cassius Clay. Vamos falar sobre isso brevemente. Sim, isso foi realmente interessante, como eu disse. Em 2016, eu fiz um teste para um filme chamado Gemini Man, com Ang Lee. E, ao mesmo tempo, ele estava se preparando para fazer um filme sobre Cassius Clay, e assim, eu havia começado a me preparar para isso. E eu enviei uma fita para ele. E ela subiu na hierarquia. Eles realmente gostaram, mas eu não consegui. E, novamente, essas coisas... Eu olho para trás, no tempo. Eu pensei,
Bem, isso é Deus. Agora olho para trás e não sei, mas sei que Deus pode fazer o bem em... E assim, Nebuchadnezzar... Exatamente. Nabucodonosor e Daniel 3 e todas essas coisas. E então eu decidi, ok, vou começar a me preparar para interpretar Cassius Clay, porque sei que as pessoas sempre me dizem que eu pareço um jovem Cassius Clay. Você me lembra Cassius Clay? Cassius é o tipo de pessoa que vão fazer mais de um filme. Sempre haverá um filme sobre ele. Estou na idade certa, vou me preparar, comecei a ir a todos os lugares e dizer aos treinadores de boxe, eu tenho um filme, estou fazendo Cassius Clay, não havia filme. Eu ia a treinadores pessoais e dizia, sim, interpreto Cassius Clay, preciso ganhar peso, agora estou magro. Naquela época, pesei cerca de 230 libras, quanto ele pesava. E ao longo de 4 anos, eu estava apenas me preparando. Como eu disse, eu tinha o quadro de visão e todas essas coisas. E assim, nesse processo, minha carreira está crescendo, enquanto me preparo para interpretar isso. E assim, quando eu consegui aquele papel, foi como o auge, foi como, se eu tivesse colocado o trabalho, foi muito sobre mim, certo? Eu fiz todas essas coisas. Eu acreditava que ia conseguir. Agora eu realmente consegui. E foi um grande sucesso. E Deus me abençoou. E Deus me deu isso porque, você sabe, como eu poderia saber o futuro, como eu poderia ter feito isso sozinho. E, portanto, não importa o fato de que, na minha vida pessoal, eu não estava colhendo os frutos do Espírito. Como eu disse, eu tinha um relacionamento que estava indo completamente na direção errada, e eu não estava me comportando como um homem deveria se comportar nessa situação. Eu tive problemas pessoais com minha família onde eu não estava. Você sabe, honrando minhas responsabilidades dentro de casa. Eu estava vivendo uma vida lasciva em LA, indo a festas e fazendo todas essas coisas. Bebendo. Eu não estava bebendo, mas, ao mesmo tempo, eu participava de muitos dos aspectos sociais de estar em LA, indo a baladas. Exatamente. Estar fora e apenas ser, você sabe, em mais estreias. E esses tipos de coisas, onde as pessoas estão vivendo suas vidas, a vida social. E não era, você sabe, e eu sabia que isso não era cristão, mas eu vou à igreja no sábado, certo? Você foi purificado. Exatamente. E eu leio a Bíblia e oro, eu só ouço Kirk Franklin. Então, não é tão ruim, música cristã. Exatamente, música cristã. E assim, você sabe, eu realmente estava vivendo uma vida dupla naquela época. E era como se no sábado eu fosse esse cara. E, quando não era sábado, eu era esse outro cara. Então agora você pode escrever seu ingresso em Hollywood? Sim. E o que aconteceu? O Covid chegou, o Mai quebrou tudo. Realmente me despertou. Era como se você tivesse dito a Deus, eu me lembro quando consegui aquele trabalho que conversamos na parte 1, onde conheci o produtor adventista. Eu me lembro de que voltava de uma balada, eu estava no meu apartamento, e só me lembro de pensar, eu não sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa injusta. E um dia eu vou envelhecer e vou olhar para a minha vida. E vou me envergonhar da minha vida. E eu me lembro de ter conversado com Deus porque agora eu tinha lido a Bíblia. Eu sabia que Deus era real. Eu tinha voltado da África. Disse Deus, quero ser justo. Não sei de veio isso. Mas agora sei que Deus deve ter colocado isso em meu coração dizer. Ainda voz pequena. Mas era aquela voz suave e pequena. Deus, eu quero ser justo. Eu não quero olhar para a minha vida. Eu não pensava no céu ou no inferno. Não quero chegar a um ponto em que olhe para trás e pense que minha vida foi um desperdício. E agora, vamos avançar novamente. Agora estou em LA. Conquistei todas essas coisas. E aquele mesmo pensamento voltou à minha mente. Eli, você está dizendo que é cristão? Você tem um cristianismo professado. Mas não é cristão de forma alguma. Você é uma pessoa pecadora e maligna. Você é pior do que as pessoas reais que estão por aí porque você sabe. Conhece palavras. Suficiente para saber que você não deveria estar fazendo isso. Você está fazendo o errado. O problema era que não tinha nenhum poder. Não tinha poder para me impedir de pecar. Então o Espírito Santo te convence. Sim. Você está salvo. Quem é Eli? Você está fazendo... Agora vou para a Inglaterra. Começo a filmar em The Peripheral. Começo a ler Adventist Home. Começo a ganhar poder. Enquanto eu acredito na palavra e me permito perceber, ok, isso é verdade. Isso é realmente o que Deus espera. Este é o padrão. E você não pode ter os dois.
Começo a ter um pouco de poder, mas ainda estou nesta indústria. Mas ao terminar aquele show e ir para o campo e agora me aposentar, começo a ter mais poder. E eu começo a dizer não a certas coisas. E tive outras experiências. O pastor, Dr. O, orou por algumas coisas específicas. E louvo a Deus. Eu recebi essas libertações porque Deus, quando sabe que você é sincero, lhe dará. Você sabe os desejos do seu coração, desde que estejam alinhados com a sua vontade. Mas, à medida que dei os passos para viver a vida que Deus me disse para viver, ganhei cada vez mais poder para ter vitória sobre os comportamentos pecaminosos que eu tinha antes. Louvamos a Deus por este testemunho. Muitos serão abençoados. Muito obrigado por estarem aqui. Marcos 8,36 diz: De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Somos chamados a modelar nossas vidas segundo Cristo. Não devemos comprometer nosso caráter para alcançar riqueza e fama. As Escrituras fornecem lembretes sobre os perigos dos desejos inconscientes, das riquezas e da fama. Oramos para que o programa de hoje tenha sido útil para levar alguém a Cristo